Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos mais uma vez agradecer ao Pai por mais um culto que estaremos fazendo aqui e que o Senhor toque o coração de vocês. Vou pedir que a Ana Paula comece dando início com uma oração. A paz, Senhor, irmão. Amém. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo final de semana maravilhoso que passamos, Senhor, com meus pais, Senhor Jesus. Obrigado por não faltar alimento na nossa mesa, Senhor. Continue abençoando, Senhor, mandando esse vírus embora, Senhor. Senhor, continue guardando essa casa, Senhor. Não fica a gente todo mal, Senhor. Nos dê um culto maravilhoso, Senhor, e fala com nossos corações, Senhor. Mostra essas palavras na nossa Bíblia, Senhor. Fala com a gente cada vez mais e mais, Senhor. Hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quero saudar a todos, falar com todos que o Senhor Jesus, Ele venha falar ao nosso coração, continue falando com cada um de nós, que Ele não permita que o mal venha entrar na casa de ninguém, mas que a gente venha se aproximar dEle também, para que a palavra dEle venha tocar os nossos corações. Abra o seu coração para que cada um de vocês abra e Ele possa fazer a obra dEle na sua vida. Estarei dando uma oportunidade agora para o Pedro Henrique. Abre essas Bíblias em 1 Reis, capítulo 3. E Salomão se aparentou com o faraó. Rei do Egito tomou a filha de faraó e trouxe à cidade de Davi, até que acabasse Gente, eu nunca vi isso na minha vida. aliás de Jerusalém embora. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinham edificado a casa quando o Senhor agradece com a oportunidade de nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus venha estar falando ao coração de cada um de nós e que a gente possa, através de nós, através das oportunidades, através das palavras, que o Senhor Jesus possa estar tocando no coração de cada um. E eu quero deixar para vocês uma palavra que está em Marcos 3, a partir do versículo 23. E é chamados a si. Disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubarás a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, se toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterão perdão, mas será réu do eterno juiz, porque diziam: tem espírito imundo. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra é o seguinte: que muitas das vezes nós mesmos, dentro do nosso lar, nós estamos divididos. E é por isso que muitas das vezes acontecem coisas dentro da nossa casa. Acontecem brigas, porque nós damos brecha
para que o inimigo venha entrar em nosso lar. Esses dias eu estava na casa da minha sogra e durante o sono eu tive um sonho que estava tudo escuro e com isso estava num lugar grande, como se estivesse acontecendo uma grande luta. E uma dessas pessoas que eu sonhei estava dando uma brecha para que o inimigo entrasse dentro daquele lugar e trouxesse grande transtorno. E o transtorno que estava acontecendo ali era de muita aflição e se tinha grande escuridão, não se via luz nenhuma. E é como eu sempre falo, o sonho muitas das vezes nós temos que prestar atenção em tudo, porque não é com quem nós sonhamos. É como sempre quando eu falo em sonho, eu costumo citar a questão do faraó, porque as pessoas costumam, às vezes, eu tenho amigos que às vezes perguntam, sonhar com isso é o quê? O negócio não é o com que você sonhou, e sim o que você, é o todo do que você sonhou. Porque o faraó, quando chamou José para interpretar, para o seu sonho ser interpretado, ele não falou só para José que sonhou com vacas, ou que ele só sonhou com milhos. Ele contou o seu sonho e disse, José, eu sonhei que tinha vacas gordas e as vacas magras vieram e comeram as vacas gordas. E José, quando revelou para ele, não falou assim, não, faraó, mande os seus criados tomarem conta dos seus rebanhos, porque senão as vacas do seu vizinho, que são mais magras, vão comer as suas vacas. Não, não é isso, não foi isso que o sonho quis dizer. Então, voltando para o sonho que eu tive, no meio desse sonho, eu procurava algo para que a gente vencesse aquele mal. E com isso, eu via que uma pessoa ali naquele sonho tinha dado brecha. E de repente eu achava aquele espírito maligno em forma de uma pessoa, de uma outra pessoa, que estava causando tudo aquilo ali. Só que esse espírito maligno, ele era tão forte, que estava agindo tudo ali, naquilo ali, que eu acordei e comecei a orar. Levantei do quarto e comecei a sentir a aflição no meu coração. Porque muitas das vezes, meus amigos, meus irmãos, o inimigo, nós pensamos que por nós termos a presença de Deus em nossas vidas, nós achamos que ele não vai querer te afrontar. Mas se a gente for lembrar, Pedro estava andando com Jesus, quando Jesus falou para ele, afasta-se de mim, Satanás. Porque Pedro, mesmo tendo a presença do Senhor, o inimigo estava ali. Nós vamos ver em várias partes da Bíblia isso, as pessoas mesmo estando na presença do Senhor, o inimigo tentando usá-los. Porque muitas das vezes nós damos brecha. E até mesmo sem dar brecha, o inimigo sopra no seu ouvido. E se a gente der mole, a gente acaba dando ouvido ao que o inimigo falou para a gente. Porque se nós fôssemos estudar, eu viesse falar aqui agora do reino espiritual,
muitos não conseguem enxergar. Eu já cheguei uma vez a conversar com a minha esposa e falar, até para o meu filho, que se eles conseguissem enxergar o que eu muitas das vezes enxergo, eles me dariam mais ouvido. Porque aquele que às vezes consegue ver a batalha espiritual que está ao seu redor, ele está sempre ali orando. Ele aprende a orar cada vez mais. Porque é o que Jesus falou, que nós devemos orar sem cessar. Devemos estar em comunhão com o Senhor. E nesse sonho, antes mesmo de eu acordar, eu tentava tirar essa entidade maligna que estava ali. Essa entidade veio numa forma de um idoso, mas um idoso forte, baixo, mas forte. Isso eu fiquei a noite toda quase acordada, sem conseguir dormir, perguntando ao Senhor o que significava todo aquele meu sonho. E Deus me revelou que muitas das vezes nós permitimos que o mal entre dentro da nossa casa, entre dentro da nossa família. Mas para expulsá-lo, aquele mal da nossa casa e da nossa família, muitas das vezes não depende de mim. Depende daquele que convidou ele para dentro de casa. Porque nós achamos, irmãos, que quando alguém erra, muitas das vezes nós podemos ajudar alguém com o seu erro. Mas muitas das vezes, só quem pode se ajudar é a própria pessoa. Porque quando você tem alguém para se converter, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está passando com problemas de droga. Ninguém, a não ser ela, vai poder fazer a vida dela mudar. Porque não adianta você apresentar o Senhor Jesus para ela. E detalhe, Jesus não vai entrar na vida dela com violência. E não vai entrar se ele não convidá-lo para fazer parte da vida dele. Porque Jesus, ele bate a porta. Se você abrir, ele entra. Já Satanás não. Ele não bate nem na porta, ele já arranca ela da frente e entra na vida daquele que está sem a presença do Senhor. Então tome cuidado. Tome cuidado com o que andamos fazendo, com quem nós colocamos dentro da nossa casa, com quem nós colocamos dentro da nossa vida. Escolha direito as suas amizades. Escolha direito o que você vai ler, o que você vai ver. Veja que cada coisa que você lê ou você vê, se você consegue tirar algum proveito. Tudo que nós vimos na televisão, sendo num filme, às vezes numa novela, num livro, nós podemos tirar proveito. Eu certa vez estava vendo aqui um filme, botei meus 2 filhos para ver. E tem uma certa parte que a pessoa, o nome desse filme é A Cabana, que a pessoa que representa Jesus, ele vai com um personagem até um certo ponto. E ele fala, daqui você vai sozinho. E esse personagem chega para esse outro que significa Jesus e fala, você disse que sempre estaria comigo. E ele sempre estarei. E sempre estive. Só que aqui você vai sozinho. Isso é o que eu quero chegar para você e falar. Existem certas situações que dependem somente de você. Deus, ele só vai tirar aquilo de ruim, aquilo que está atrapalhando a sua vida, se você permitir. Porque se você não permitir que Deus faça a limpeza na sua vida, Ele não vai fazer.
Permita que Deus venha fazer. Veja que o inimigo é o que Jesus aqui falou. Um reino dividido não chega a lugar nenhum. Quantas das vezes os filhos das trevas, e são a maioria das vezes, eles são mais prudentes do que o filho da luz. O filho da treva, muitas das vezes, quando eles são repreendidos por alguém, eles se calam. Se for ali do meio dele, eles vão se calar. Se uma entidade maligna, existe hierarquia, e um que tem uma hierarquia maior falar para aquele menor se calar, ela vai se calar. E agora, quanto das vezes o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, às vezes até um amigo, porque o amigo verdadeiro não é aquele que te dá força para você seguir todos os caminhos, e sim aquele que te mostra o caminho verdadeiro. Se você ouvisse, quantas das vezes você teria sofrido menos? Quantas das vezes eu teria sofrido menos se na minha juventude eu tivesse ouvido os conselhos da minha mãe? Se eu tivesse ouvido o conselho daqueles que queriam o meu bem? Quando nós passamos a ouvir aquelas pessoas que nos querem bem, a gente aprende que ao invés de querer dividir o reino, a gente aprende que teremos que juntar. E se nós juntarmos força para unir o reino de Deus, muitas coisas irão acontecer de bem. Não só para mim, mas para você também. Quando nós queremos fazer a obra do Senhor com alegria, junto com os irmãos, ele é melhor do que quando nós queremos competir com os irmãos. Para finalizar, eu tenho uma história que uma vez, até verídica, que meu amigo ele contou uma vez para os jovens. Eu era de uma igreja e no discipulado ele contou essa seguinte história. Que da igreja que ele participava tinha 2 pessoas. E um dia o pastor chamou para fazer um evangelismo. Enquanto tinha um que toda hora trazia alguém para dentro da igreja naquele evangelismo, e tinha um outro que trazia bem menos. E ele se gabou por trazer mais pessoas naquele dia para aquele culto evangelístico do que o amigo dele. E ele quis se mostrar para o pastor dele. Ao passar alguns dias, ele ainda falando com um amigo: eu trouxe tantas pessoas. Eu trouxe mais de 100 pessoas aquele dia para o culto. E você só trouxe 5. Então o pastor dele repreendeu e disse: meu irmão, não se iluda com quantidade. Porque você trouxe 100. Mas você pegava essas 100 e jogava aqui e não cuidou de nenhuma delas. E nenhuma delas permaneceu. Mas o seu irmão que trouxe 5, 4 delas estão aqui. Porque ele cuidou das 5, mas somente um não quis continuar sendo cuidado. Não aceitou a Cristo. Então, irmãos, não abra competições dentro da igreja. Abra união. Porque é como Jesus já falou. O reino dividido, ele não chega a lugar nenhum. Tome posse dessa palavra. Que o Senhor Jesus toque no seu coração. E que você venha ver
que nós não devemos, que o reino dos céus não venha a ser dividido, porque você acha que prega melhor do que o outro irmão, porque você acha que louva melhor que o outro irmão. Se você acha que prega melhor que o outro irmão, chama o irmão para perto de você e mostre a ele ali numa conversa no que ele possa melhorar. E olhe para esse irmão também, porque algo que ele às vezes faz também pode te melhorar. Troque experiência um com o outro. Você que louve, não ache que louva melhor do que ninguém. Você pegue e troque experiência com o outro. Troque experiência entre si. Se ajudem. Se ajudem. Para que Deus possa fazer a obra aonde você for. Espero que essa palavra toque no coração de cada um de vocês. E que você, que está afastado do caminho do Senhor, retorne para o caminho dele. E sentiu vontade de retornar para o caminho do Senhor, levante sua mão aonde você estiver. E junto com esse que retornou para o caminho do Senhor, aquele que sentiu no coração de entregar sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador, também levante a sua mão. E que agora, a partir de hoje, aonde vocês estiverem, vocês levantem a sua mão e diga: Senhor Jesus, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor seja responsável por ela. Faça da nossa vida o que o Senhor desejar. E que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pedirei para o Pedro fazer a oração final e depois eu estarei dando a bênção apostólica. Eu quero orar pelos papais do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso, Pai. Muito obrigado pelas vidas que aceitaram a Ti como único eterno Salvador, Pai. Também muito obrigado pelas vidas, Pai, que retornaram aos Seus caminhos, Pai. Pai, que a gente tenha uma semana abençoada, Pai. Muito obrigado pelo final de semana maravilhoso, Pai. Que a gente tenha uma noite abençoada, Pai. Que a gente tenha amanhã um dia maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações seja com todos, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.